Juliana Rosa, aqui no estúdio do Jornal Gente, para detalhar e analisar esse resultado do IPCA, quase 1% no último mês. Muito alto, né, Juliana? Bom dia. Bom dia. Não tá fácil para ninguém, né? Tô aqui vendo aqui as expectativas do mercado financeiro. Não é o mercado de fazer compras, como diz o Pedro, né? O mercado é o mercado que a gente faz compra, não. O mercado financeiro está comentando aqui que a inflação preocupa, vem realmente mais carregada aqui, número de 0,96. E o que preocupa é que quando a gente olha o acumulado nos últimos 12 meses, né? Que dá uma ideia de inflação em um ano, quase 9%, né? 8,99%, né? Parece até promoção, só que não, né? Então, se a gente imaginar que o nosso salário não sobe, né, 9% e que muita gente não tem nem salário, né? Porque a gente tem um desemprego recorde no país, quase 15 milhões de brasileiros, muito subemprego ainda, gente que faz bico, enfim, que recebe muito menos do que recebia antes da pandemia, essa inflação realmente está corroendo a pouca renda que o brasileiro tem. E é difícil você economizar. Quando você olha que o que está pesando é coisa básica. Energia elétrica, você sai apagando a luz de casa, sei lá, troca a lâmpada, né? O que a gente tem agora é a expectativa de conta de luz cara e talvez suba mais até o fim do ano, porque a gente tem risco de apagão, de racionamento, porque os reservatórios estão muito baixos das hidrelétricas, né? Não tem chuva. Então, a gente só vai ter período de chuva lá para o final do ano. Então, até lá, os reservatórios devem ficar ainda mais baixos. A gente vai continuar consumindo essa energia cara, que é a energia gerada pelas termoelétricas. Então, a gente está consumindo uma energia que é gerada a partir de gás, de óleo diesel. Então, a gente tem já uma energia mais cara que a gente está consumindo e, para completar, a gente tem uma valorização de petróleo. Então, o gás vem do petróleo, o óleo vem do petróleo, que é um preço que está subindo. Então, é complicado, né? Combustível é outro destaque, Pedro. Então, a gente tem o petróleo afetando uma parte aí de energia elétrica, né? Fora o reservatório nosso que está baixo. A gente tem o petróleo afetando o combustível, gás de botijão. A gente tem valorização de alimentos no mundo, porque o mundo tem um movimento de recuperação pós-pandemia. Então, vários preços internacionais continuam valorizados. Então, produtos industriais, né? Que a gente tem falado, faltam peças para a indústria automotiva, faltam peças para a indústria de eletrodomésticos, os fretes internacionais estão caros. Então, a gente tem um mundo inflacionado. O Banco Central fala que hoje, num documento que é a ata do Copom, onde ele reforça que por conta de uma inflação alta, ele vai continuar aumentando o juro. Os analistas estão aqui dizendo que pelo menos 7,5% de Selic esse ano. Então, você, com essa Selic mais alta, se você precisar de crédito, você vai encontrar provavelmente um crédito ainda mais caro para fazer parcelamento, tanto crédito pessoal, crédito imobiliário. Então, a gente tem o Banco Central tentando conter a inflação da pior maneira, que é desestimulando o consumo, né? Se você encarece crédito, você desestimula o consumo. E o Banco Central está olhando uma parte só do que ele pode fazer, que, por exemplo, agora no segundo semestre, tem muitos preços que ainda não foram normalizados de serviços, que não puderam funcionar durante a pandemia. Então, o Banco Central está olhando, caramba, já está tudo caro. Agora, conforme for reabrindo as coisas, os preços vão se normalizando. Outro dia, eu fui numa academia de ginástica para saber os preços, eles não estão cobrando matrícula, por exemplo. Então, a gente ainda não tem uma normalização de preços em vários tipos de serviços que não puderam funcionar, né, durante a pandemia. Então, a gente vai ter certamente alguma pressão de aumento de preço de atividades que tiveram que trabalhar quase que a preço de custo para não quebrar, né, para pagar ali o funcionário e tal. Então, a gente já tem essa pressão agora desse setor de serviços. Agora, a gente tem uma dúvida em relação à responsabilidade com as contas públicas, que a gente tem conversado muito, né, que tem feito com que o dólar suba. Então, o Banco Central tenta fazer o trabalho ali para segurar a inflação, para tentar baixar um pouco o dólar, e aí tem esse debate de aumentar a Bolsa Família, que é fundamental, mas podia aumentar, por exemplo, cortando o fundo eleitoral, né, evitando reajuste de servidores no ano que vem. Tem outros caminhos, fora o calote dos precatórios, para pagar os precatórios, segundo os especialistas. O Fábio Klein, que é um grande especialista em contas públicas, me falou, se você somar tudo que daria para cortar para pagar Bolsa Família e pagar precatório, daria para fazer as duas coisas. Mas o governo faz um discurso de que está pensando nos pobres, o discurso e no fundo... do ou-ou, né? E ele não é necessariamente tão limitado, né, Juliana? Exatamente.
gente, né? Então, tem as emendas dos parlamentares, que é obra pública. A gente vive uma situação de grande dificuldade. Precisa fazer obra. Lógico que obra é importante para gerar economia, mas como a gente tem recurso escasso, é um dinheiro que a gente pode dar mais para as pessoas que estão precisando, que estão passando fome nesse momento. Então, a gente tem hoje decisões políticas que acabam passando uma mensagem de que não tem responsabilidade com o gasto público. Como disse o professor Delfim ontem, é tirar do pobre para dar para o miserável, né? Essa questão do tirar do PEC do precatório para você jogar no novo Bolsa Família, que vai ser remodelado, aí vai receber o nome de Auxílio Brasil, né? Eu achei que ia chamar Bolsa Farelo, porque foi assim que o Bolsonaro chamou no primeiro tweet da vida dele. Não, mas você tá ultrapassado, ele já mudou de 2010, primeiro tweet da vida dele, ele escreveu Bolsa Farelo, e agora eu não tô com ele aqui na frente, que vai manter esses caras no poder, alguma coisa assim. Eu achei que ia chamar Bolsa Farelo, já que era para mudar o nome, né? Eu achei que ia ficar nisso. E também tô aqui pensando no valor do combustível. Deixa o mercado tocar. Petrobras é do Estado, mas deixa o mercado controla. Tá aí, R$6 e 9% de inflação no ano. Mas deixa, vai controlar sim, a gente sabe que vai. É a tal das prioridades, né? A gente sabe que combustível, por exemplo, metade quase da gasolina é imposto. Então, o que eu sinto muita falta, conversando aqui com os economistas, né, com os especialistas, inclusive na área de combustíveis, é a tal da prioridade, né? A gente precisa ter prioridade. Na nossa vida a gente tem isso. Então, o governo precisa. O que é prioridade 001 nesse momento? É dar dinheiro para as pessoas que estão passando fome, né? É aumentar a proteção social, não é fazer obra para o político lá que quer se reeleger, aumentar fundo eleitoral. Essa não é a prioridade nesse momento. Assim como, por exemplo, tem uma política de combustível, já que a gente sabe que, né, a grande parte das mercadorias no Brasil circulam por estradas e a gente está precisando repensar esse modelo. E né? no caso da energia elétrica também, não é? Sim. A gente teve um pronunciamento público do ministro das Minas e Energia há uns 2 meses e nenhum a mais do governo federal a respeito desse assunto. A CNI soltou uma pesquisa ontem dizendo o seguinte: levantamento com industriais no Brasil, setor gigante. 49% dos empresários estão muito preocupados com crise hídrica. Mais do que isso, 62% dos empresários na área da indústria consideram que é provável ou certo que haverá racionamento ou restrições de fornecimento de energia em 2021. Quem é que consegue trabalhar com algum tipo de planejamento com essa nuvem tão escura pairando no horizonte, não é? Que loucura, né? É isso, é prioridade. A gente tem visto muito discurso ser queimado em cima de nada. E o que de fato é relevante fica em segundo plano. Prioridades, Thaís. Na sexta-feira, a Petrobras adiantou a distribuição de lucro de mais de 40, ou 30 ou 40, agora não vou me lembrar porque o valor de lucro para acionistas. Bilhões. 40 ou 30, não tem, acho que é 30, ou 31 ou 41, tanto faz. Bilhões. Questões de prioridades. Agora, vamos chorar na cama que é lugar quente. Se tivermos cobertor, porque se depender de aquecimento, nós vamos pagar mais caro. A Juliana Rosa volta amanhã nesse horário aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Tchau, Juliana. Obrigada. Tchau, beijão, bom dia. Rede Bandeirantes de Rádio.